Bom, gente, e o dique do bairro Sarandi, na zona norte aqui da capital, começou a vazar no final da tarde desta quarta-feira, também conhecida como ontem. Sabe onde? Lá nas proximidades da Vila Nova Brasília. O repórter Juan Romero esteve por lá hoje pela manhã e acompanhou de perto o trabalho da prefeitura no reparo lá da região e também a preocupação dos moradores com uma nova enchente. Acompanha aí. Muito boa tarde, Mota, para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso Boa Tarde Rio Grande. Eu falo diretamente aqui do bairro Sarandi, na zona norte da capital, bem no fundo, onde fica exatamente onde eu tô, é a estrutura do dique que fica ao lado da rua Aderbal Rocha de Fraga, onde algumas famílias, inclusive ainda seguem monitorando. Do lado a gente tem o dique e uma área de várzea, que é uma área alagadiça, mas que a gente vê que a altura da água está muito grande. Inclusive daquele lado ali a gente vê, algumas partes de árvores também, inclusive já dá para ver as raízes. Mota, agora há pouco, no finzinho da manhã, a Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, autorizou a retomada das obras do dique aqui da Aderbal Rocha de Fraga e as máquinas há pouco já faziam esse trabalho para colocar argila, que é o que a gente está vendo aqui no fundo, essa terra um pouquinho mais marrom, um pouquinho avermelhada, para reforçar essa estrutura. A intenção da Prefeitura nas obras em definitivo é de levar essa cota aqui do dique para 5 metros e 80 centímetros. E o que se vê por aqui? Pontos alagadiços, onde realmente passa o dique, nas áreas de várzea do bairro e inclusive algumas poças d'água. E em alguns pontos, inclusive desse dique mais para trás de mim, depois dessa retroescavadeira, dá infelizmente para ver alguns buracos nessa região e até pátios de casas alagadas. Isso, claro, assusta muito a população que já fica com aquele trauma desde a enchente de maio de 24, que deixou inclusive as casas invadidas até no segundo andar. E os moradores estão fazendo vigília dia e noite para ver a situação aqui do dique. Ontem à noite, à tarde e noite, foi possível ver infiltrações. E tem gente que nem em casa estava, recebeu a informação e veio aqui correndo para ver a situação. É o caso da dona Rita, que estava resolvendo algumas burocracias pessoais, só que longe daqui, e voltou às pressas. Eu estava em casa já pronta para sair. Quando eu cheguei na rua, uma vizinha minha me informou que estava tendo um rompimento no dique. Eu mandei uma mensagem para minha cunhada e ela pediu para mim vir confirmar. Mas como eu tinha compromissos, eu não vim. Mas aí depois, quando eu cheguei umas 18h30, estava um monte de gente aqui reunida. E realmente houve a infiltração. A dona Maribel mora há mais de 20 anos aqui no bairro. Ela foi uma das que também veio às pressas para ver a situação aqui, para monitorar o dique quando houve a infiltração. Eu fiquei sabendo do vazamento vindo do trabalho. E aí já entrei em desespero, a gente não fica tranquila, que tu já pensa o quê? Vou ter que sair correndo de novo, vou perder tudo de novo. Eu tinha acabado de reformar minha casa, perdi tudo. Só não perdi a louça do banheiro porque tá firme e não sai. E a gente não vê nada, eles só vêm, falam. Eles só aparecem aqui e eu vou falar, me desculpa, porque a água bate na bunda deles. Aí eles vêm aqui, como fizeram aquele circo ontem. Depois, cadê todo mundo? De noite não tinha ninguém aqui. Se não é o povo vir aqui e ficar vigiando, a gente não sabia o que ia acontecer. Quando começou a chover, ficou pior ainda. Que nem foi o ano passado. O ano passado ele não disse que não era pra gente se preocupar, que não ia acontecer nada. E olha o que aconteceu. A prefeitura alega que esse reforço que a gente está vendo aqui com a argila, que inclusive dá para ver alguns trechos que a retroescavadeira deu uma melhorada ali na situação, é uma questão pontual, não substitui esse trabalho definitivo, como eu disse mais cedo, de elevação do dique para 5 metros e 80 centímetros. O trecho já concluído que compreende 1 quilômetro e 100 metros entre as estações de bombeamento de água 9 e 10, que dão lá depois para o Rio Gravataí, segundo o DEMAI, não apresenta nenhum tipo de problema. E as equipes do DEMAI, segundo a nota da prefeitura, permanecem mobilizadas até conter essa infiltração, que pelo menos do que a gente está observando aqui, não tem mais nada de problemas. Só que o maior pedido da população, Mota, que o pessoal tem me dito aqui, é de que sejam reforçadas as orientações à população. Se der algum rompimento, se der algum vazamento, se der algum alagamento, tem gente que não sabe o que fazer. Tem mais pra frente aqui, bem no campinho, aqui da Aderbal Rocha de Fraga, um daqueles totens da Defesa Civil que foi instalado no início do ano, que faz esse monitoramento climático, avisa também quanto choveu, como que está a temperatura, só que a população fica
confusa com esses alertas da Defesa Civil. Mesmo tendo esse totem de monitoramento, se soar algum alarme, as pessoas não sabem o que significa aquele alarme, se é para ter atenção ou se é para efetivamente sair, é o que a dona Maribel estava me contando. Eles só montaram uma tenda, deram um panfleto pra gente com um número de telefone pra gente colocar no WhatsApp e que era um aviso sonoro, mas qual aviso sonoro eles não explicaram e nem fizeram demonstração pra gente, tanto que qualquer sirene que tocar a gente sai pra rua. E aí, como é que fica? Ninguém explica nada, eles simplesmente jogam como se a gente não precisasse de explicação nenhuma, sabe? Vocês vão vivendo do jeito que dá. Pois bem, Mota, vale a gente relembrar que pelo menos 9 famílias, na verdade 6 famílias ainda seguem por aqui, na região da Aderbal Rocha de Fraga, em casas, elas que não aceitaram sair, a justiça impediu, a remoção, pelo menos delas, por enquanto. Algumas alegam ainda estar na espera da confirmação do programa Compra Assistida. A gente vai seguir monitorando a situação por aqui no Sarandi, Mota. É contigo no estúdio. Bom, antes de qualquer coisa, quero agradecer o Juan Romero, do Grupo Band RS, faz um trabalho maravilhoso nas rádios. Mais uma vez o Juan, dando uma aula aí de ouvir as pessoas. Dar vez e voz ao povo do Rio Grande do Sul. É para isso que existe o Boa Tarde Rio Grande. Não é para usar o povo como cenário, não. Para bater palma, não. Muito pelo contrário, o povo aqui fala, reclama, denuncia, entendeu? Clama ajuda das autoridades. E cá entre nós, por falar em autoridades, a prefeitura demonstra. A minha impressão também é essa, da dona Maribel, que eu quero aquela primeira parte da entrevista dela, dona Maribel, porque a impressão que eu tenho é que tá uma bagunça na prefeitura, ninguém se entende. É uma secretaria indo para um lado, o demais indo para o outro, e eu não sei o prefeito, eu queria muito entrevistá-lo aqui, queria ouvi-lo, mas a gente nunca é prioridade para ele, o nosso programa, este apresentador que vos fala parece que, a gente convida, ignora totalmente o nosso convite. É lamentável o que a gente está observando. Ontem, lá no bairro Praia de Belas, hoje já vi que o negócio, baixou numa rua, aumentou na outra, mostramos também o 4º distrito, agora a região do Sarandi com o dique, que é uma pedra no sapato, que na verdade é a salvação da lavoura, mas que a população está angustiada. Bom, eu vou comentar mais, mas antes disso, vamos reprisar aí, coloca aqui no telão a dona Maribel, olha o que ela fala. Fiquei sabendo do vazamento vindo do trabalho. E aí já entrei em desespero, a gente não fica tranquila, que tu já pensa o quê? Vou ter que sair correndo de novo, vou perder tudo de novo. Eu tinha acabado de reformar minha casa, perdi tudo, só não perdi a louça do banheiro porque tá firme e não sai. E a gente não vê nada, eles só vêm, falam, eles só aparecem aqui e eu vou falar, me desculpa, porque a água bate na bunda deles. Aí eles vêm aqui, como fizeram aquele circo ontem, depois cadê todo mundo? De noite não tinha ninguém aqui. Se não é o povo vir aqui e ficar vigiando, a gente não sabia o que ia acontecer. Quando começou a chover, ficou pior ainda. Que nem foi o ano passado. O ano passado ele não disse que não era pra gente se preocupar, que não ia acontecer nada. E olha o que aconteceu. E aí? Com a palavra, a prefeitura aqui da capital. Prefeitura de Porto Alegre. A gente mostrou novamente a primeira parte da entrevista da dona Maribel, mas ela disse mais também na segunda parte. Pode separar a segunda parte também aí, ó. É a voz do povo. É a voz do povo. Oh, meu Deus, mas que pesadelo. É o remember do pesadelo de maio do ano passado, Mais de um ano depois, na verdade, se passaram 13 meses daquele enorme pesadelo, daquela terrível tragédia, e pessoal, o gatilho já está acionado na gente, E se nós, que estamos aqui como profissionais da imprensa, fazendo a cobertura, nossa obrigação de levar a notícia como ela é, ouvindo, obviamente, todos os lados, se a gente fica com o coração na boca, imagina quem mora, quem perdeu tudo naquela tragédia terrível de maio de 2024. Como é que deve estar a dona Maribel, os outros moradores? Inclusive, a justiça manteve 6 famílias lá, Lá no dique do Sarandi, lá na Vila Nova Brasília, são 6 famílias que resistem, que estão lá, porque não sabe para onde que elas vão. Eu ouvi numa emissora hoje com a irmã, de que teve gente, um morador de lá falando ao vivo, um morador de lá falando ao vivo, que teve gente que saiu
né, quando teve enchente no dique, né, que rompeu, a prefeitura fala que não houve rompimento, rompeu, tá? Rompeu. Mas aí teve gente que saiu, quando voltou já não tinha mais casa e, né, os vizinhos não sabem onde a pessoa foi parar, onde a família foi parar. Tem gente que está com medo de sair de lá porque, né, mas é uma área ocupada, porque é uma invasão, não interessa. Essas pessoas estão lá há anos. Há muito tempo. E tem direitos garantidos por lei. Agora, tirar de lá para colocar... Eu ouvi, inclusive, a entrevista também, uma outra entrevista, né, na concorrência, de um homem, um morador de lá, que ele falou, não tenho como sair daqui, eu tenho 3 cães, pitbull. E aí me ofereceram um apartamento, eu vou jogar fora os animais, vou abandonar os cachorros, não tem como. Então, assim, eu sei que tem gente que não concorda com isso, mas cada caso é um caso e todos merecem o mesmo respeito. Bota aqui a segunda parte da entrevista da dona Maribel. Montaram uma tenda, deram um panfleto pra gente com um número de telefone pra gente colocar no WhatsApp. E que era um aviso sonoro, mas qual aviso sonoro eles não explicaram e nem fizeram demonstração pra gente. Tanto que qualquer sirene que tocar, a gente sai pra rua. E aí, como é que fica? Ninguém explica nada, eles simplesmente jogam como se a gente não precisasse de explicação nenhuma. Sabe, vocês vão vivendo, do jeito que dá. Até a semana passada... Isso, obrigado, Chiclé. Me dá as imagens ilustrativas agora, porque até a semana passada eu vim elogiando, né, as prefeituras das cidades atingidas com a chuva, né, porque choveu demais semana passada, deve voltar a chover a partir de sábado agora com força, né, inclusive o pessoal já está todo mundo em alerta, deve ficar em alerta mesmo, não só Vale do Taquari, região dos vales, né, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Vale do Caí, todo mundo já está em alerta porque vem água por aí. Muita água. Mas semana passada, eu até conversando ao vivo com a prefeita, a Gláucia Schumacher, prefeita de Lajeado, lá no Vale do Taquari, eu fiz um elogio a ela, também elogiei o prefeito Igor Tâmbara, lá da cidade de Jaguari, na região central, sobre os chamados planos de contingência, que funcionaram bem, menos numa cidade. Qual é a cidade em que o plano de contingência não está funcionando? Pelo menos até agora, repito, está uma bagunça danada. Porto Alegre, a capital, que deveria dar exemplo com relação a plano de contingência, mais uma vez a administração atual se mostrou despreparada. Despreparada. Não aprendeu porcaria nenhuma com a tragédia de 2024. Não aprendeu nada. Mas está reforçando o dique, está aumentando aí o dique e tudo, né? Teve quanto tempo para isso? Me diga, quanto tempo? De maio até agora, quanto tempo passou? Repito, 13 meses. Né? A justiça atrapalhou? Digamos que sim, né? Mas e lá que a gente mostrou ontem, nos bairros Praia de Belas, 4º Distrito, eu não sei se a água, inclusive pedi para a produção confirmar se já chegou ao Menino Deus, né? E aí, gente? 4º Distrito, a gente lá mostrou, Voluntários da Pátria com a Rua Polônia, né? Aquela aberração de sacos, não sacos de areia. Teve um telespectador que na hora eu deixei passar, porque eu não prestei muita atenção no que tinha dentro daqueles sacos colocados em cima da boca de lobo. Não era areia, não. Era entulho, resto de obra. A prefeitura, por isso que eu falo, é uma bagunça a prefeitura de Porto Alegre. Uma verdadeira bagunça. Não aprendeu nada. E aí eu vou voltar naquela questão da viagem, que gastou uma fortuna lá para os Países Baixos, lá para a Holanda. Foi o prefeito Sebastião Melo, foi o governador Eduardo Leite. O que eles aprenderam? O que eles trouxeram na prática para cá? Me diga, a jornalista Bruna Subtits, nossa colega da Band News FM 99.3, né, que é especialista em desenvolvimento urbano, comentou ontem no quadro Nossa Cidade, aqui no Boa Tarde, né, cadê os reservatórios? Que ela, inclusive, falou, parques podem ser transformados em reservatórios. Até porque, como tem terra, pode ser que a terra absorva a quantidade de água a mais. Lá na Holanda tem isso, em São Paulo tem os piscinões.
Tudo bem que os piscinões já se tornaram obsoletos lá na capital paulista, porque lá é muito concreto, né? É muito concreto e pouco verde, pouca terra. Então, assim, tem lá os dois grandes rios que cortam a cidade de São Paulo, o Tietê e o Pinheiros, mas assim, tem o Córrego Aricanduva, tem o Tamanduateí, tem vários outros, e lá quando chove, né, são liberados os piscinões e a água em excesso escoa para eles. Aqui tem o quê? O que tem em Porto Alegre, em termos práticos, para conter, a não ser os sacos, não de areia, as bags, né? Que agora o pessoal gosta de falar no inglês aí. As bags, não tem areia nas bags, nem argila, tem entulho, resto de obra. Isso é uma vergonha para Porto Alegre. Isso é uma tremenda vergonha para a capital gaúcha. É ridículo, né? Ridículo, não é o ridículo do Everaldo Marques, não, do EV da Globo, do Sport TV, não. É ridículo no sentido literal, né? E olha aí, ó. Um ano, mais de um ano passou, 13 meses se passaram, e aí agora estão reforçando lá a questão do dique no Sarandi. E eu não estou nem falando lá da região do Maitá também, hein? Porque, repito, se cair o que está previsto, se chover o que está previsto, porque recomeça no sábado. Hoje já choveu de madrugada, não choveu tanto assim, mas a preocupação não é só a chuva aqui na Grande Porto Alegre, aqui na capital, né? É também, repito, nos vales. Chovendo lá nos vales, vem tudo para cá de novo. E a situação das ilhas? Eldorado do Sul, Alvorada, me fala. Daqui a pouquinho, inclusive, tem uma reportagem sobre isso, sobre as ilhas e a região de Eldorado do Sul, com a repórter Maria Fernanda Luxinger. Não é fácil, né? Não é fácil, ó. Subiu para 5